Olá, mamães, boa noite. Vamos começar hoje a primeira live 5D do ano, né, de 2022 aí, com bastante energia. E a gente vai fazer agora a live todas as quartas-feiras, às 21 horas, tá bom? O tema de hoje, começando, né? Meu filho não está comendo. Será que é fase? Vai passar? Ou eu devo me preocupar? Então, a gente vai falar bastante sobre como a gente pode transformar, como é que a gente pode tratar esse tema tão abrangente e como trazer um relacionamento muito melhor do seu filho com os alimentos para fazer com que ele coma bem e cresça e se desenvolva de uma forma saudável. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Aline Fernandes, nutricionista, criadora, né, do método 5D e fundadora da 5D Kids, tá bom? Mandem as perguntas, eu vou respondendo. E o primeiro ponto que a gente vai abordar hoje, né, é sobre a idade da criança. Porque quando a gente fala de fase, né, será que é fase? A gente ouve muito, né? Seu filho de repente parou de comer. E todo mundo fala assim, é fase, você vai no pediatra, é fase. Não, fica tranquila, a mamãe vai voltar. Então a gente precisa entender, é fase ou não é fase? Eu gosto sempre de falar que fase na alimentação é um grande mito. Não é que ela não existe, mas por que eu falo que é um mito, gente? Porque essa fase fase é uma coisinha que é rapidinha e passa. E normalmente essas fases acabam se tornando permanentes. Então a gente tem que pensar, qual é a idade da criança? O seu filho tem até 1 ano, dos 6 meses a 1 ano de idade, o aleitamento materno ou a fórmula é o principal alimento aí do seu bebê, tá bom? Então, assim, dos 6 a 1 ano, ele continua... Eline, mas a introdução alimentar não é o alimento? Ainda não é o alimento. Então, a alimentação dos 6 meses a 1 ano, ela é fundamental para que a gente apresente os alimentos para a criança, para o seu bebê, para que ele comece a reconhecer sabores, texturas diferentes, se um alimento é mais molinho, se é mais azedinho, se é mais docinho, e ele vai começar a se relacionar com esse alimento. Então, mas eu coloco a papinha, né, o amassadinho para o meu filho e ele cospe. Dos 6 meses a 1 ano, isso é natural que aconteça, tá bom? Então, mas passou de 1 ano. De 1 ano até os 2 anos, essa criança, então, muda um pouco a esse sentido. O leite passa a ser um complemento e a alimentação passa a ser o papel principal nessa alimentação. Mas também de 1 ano aos 2 anos, vamos dizer assim, que até 1 ano a gente estava numa paquera, né? A gente estava só conhecendo, só vendo. Depois de 1 ano, de 1 a 2 anos, esse relacionamento ele tem que se aprofundar. Então, a criança ela tem que conhecer mais alimentos. Então, eu sempre brinco assim, tem muitas mães que ficam com receio de dar alimentos sólidos para as crianças. Então, por exemplo, quando a gente vê a recusa, muitas das vezes, algumas mães, elas até os 9 meses, 10 meses, ainda não deram nada sólido, efetivamente, para a criança. E isso pode levar lá na frente a uma dificuldade, né, para mastigar, até mesmo para engolir, um receio, um medo dessa criança não comer. Gente, eu vou respondendo aos pouquinhos. Criança de 2 anos, deixa eu voltar aqui. Criança de 2 anos, recusa total a 4 meses. Então, uma criança de 2 anos com recusa total a 4 meses, essa recusa começou com 1 ano e 6 meses. Com 1 ano e 6 meses é justamente esse momento que eu tô falando, né? De 1 a 2 anos. Se começou a fazer a recusa nesse período, é natural? Toda criança recusa. O que a gente precisa entender é qual o motivo dessa recusa e quanto ela é persistente. Então, quando não é fase, aí eu vou colocar justamente para vocês um pouquinho mais para frente. Quando essa recusa ela se estende acima de 30 dias. O que é uma fase, gente? A gente só pode falar que uma criança ela é seletiva, né? Então eu falo assim, Aline, você trata crianças acima de 2 anos? Na verdade,
eu gosto de trabalhar muito mais o relacionamento da criança com o alimento. Então, quando a gente trabalha o relacionamento, a gente trabalha aí desde a introdução alimentar, principalmente de 1 ano para frente. Quando a gente fala a partir de 2 anos, é quando realmente a criança começou a restringir demais esse alimento, e aí a gente pode configurar realmente que essa criança é seletiva. O que é uma fase, gente? Uma fase é quando toda criança, na verdade, ela vai ter recusa em algum momento da vida dela. Vocês já viveram isso, eu já vivi isso. Por exemplo, você ficou doente, tá? Então, naquele momento que você ficou doente, que você, sei lá, pegou um resfriado, a gente tá aí no momento que tá todo mundo pegando resfriado, né, influenza aí pra caramba. Então, você ficou resfriado, ficou doente, a primeira coisa que acontece? Você não sente vontade de comer. Com a criança não é diferente. Então, assim, isso é uma fase. Essa recusa é uma recusa temporária. Então, fase, ela se caracteriza por uma recusa temporária, em que a gente tem um motivo, né, de ter começado essa recusa, e aí, depois que esse motivo cessa, a gente volta a se alimentar normalmente. Então, por exemplo, fiquei resfriada, fiquei doente, então, o que aconteceu? Eu parei de comer. Ah, mas daqui a um tempo, eu volto a comer. O X da questão aí, numa criança, às vezes quando essa criança ela fica doentinha, o que nós acabamos fazendo? Muda muito a alimentação dessa criança, a gente faz com que essa criança coma só o que ela quer. Ah, não, olha, então você só quer comer macarrãozinho, então tá bom, então eu vou dar sempre um macarrãozinho para você. Então, o que ela percebe? Que ela consegue, na verdade, barganhar, que ela consegue... o que ela quer, o desejo dela em relação ao alimento, e ela acaba se apegando àqueles alimentos de segurança. Então, o que é fase? Quando a gente está doente. O que é fase para uma criança? Quando a gente tem um pico de crescimento ou um estirão de crescimento, a criança pode sim ter um pouco de recusa alimentar. Quando está nascendo o dentinho. Então, assim, 1 ano e 6 meses, como é que está a dentição do seu filho? Será que não foi porque... Não sei... Tô colocando aqui hipóteses, tá? Será que o dentinho não estava nascendo? Será que o dentinho estava mole nessa época? Não, é um pouco mais pra frente. Será que o dentinho não estava doendo? A gengiva não estava doendo? Será que ele mastigou alguma coisa que incomodou? Então, a gente precisa identificar exatamente quando isso começou e o motivo que isso começou, tá? Essa recusa. Então, recusa temporária... Começou e terminou. Quando é que a gente fala que não é fase e que a gente realmente tem que começar a olhar de uma forma muito mais cuidadosa? Quando essa fase, esse momento de recusa, ele vai persistindo de forma que aquela criança passa dias sem comer ou sem se alimentar direito. E ela vai restringindo cada vez mais os alimentos até que ela não come praticamente nada, tá? E o que a gente tem que fazer? Quando é que eu devo realmente me preocupar? A gente precisa entender que quando a gente age o mais rápido possível, tá? Mais rápido também vai ser o retorno dessa criança em se alimentar. Então, eu sempre falo que a gente tem um intervalo ótimo, né? Então, assim, uma criança que começou a ter uma recusa... até os 3 anos, se você consegue intervir nesse momento até os 3 anos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem aí uma janela de oportunidade, onde a criança ela começa a aprender de uma forma muito mais rápido e a gente consegue reverter isso de uma forma mais rápida. Mas o que eu observo na prática? Que às vezes a gente posterga isso, né? Eu falo a gente, né? Como mães, de uma forma geral, a gente acaba deixando, não é uma fase, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou procurar alguma coisa, não, eu vou melhorar o cardápio. E não é uma questão unicamente de cardápio, tá, gente? Eu acho que o cardápio aí é um dos últimos pontos a serem vistos, mas também é importante. Mas a gente vê todos esses pontos e a criança continua não se alimentando. Então, a gente precisa intervir. Mas depois dos 3 anos, ainda tem, vamos dizer assim, meu filho pode voltar a se alimentar? Sim, sempre.
Uma criança, na verdade, o melhor momento seria até os 3 anos. A primeira infância é a grande oportunidade onde a gente está aí aprendendo muitas coisas, mas assim mesmo, depois dos 7 anos, eu tenho alguns casos de crianças, de adolescentes seletivos, e a gente consegue também trabalhar no adolescente seletivo. No adulto também consegue trabalhar. Logicamente, quanto mais cedo, quanto menor o tempo que você viveu em recusa, né, mais fácil vai ser reverter. Então, isso é um ponto. Outro ponto, quando a gente cai no ciclo da recusa, o que é o ciclo da recusa? A criança parou de comer por um determinado motivo, vamos dizer aí, é o dente, ela mudou de escola, né? E a forma que a criança tem de se comunicar é através da alimentação, tá? Então, assim, a criança às vezes mudou o ambiente escolar, mudou de casa, ou aconteceu alguma coisa dentro do ambiente familiar e essa criança parou de comer. Se eu consigo reverter isso logo, ótimo. Se não, aí o que eu começo a ver? Não, eu começo a ouvir a opinião de um, de outro. E aí a gente pode entrar no ciclo da recusa. O que é o ciclo da recusa? A criança parou de comer, a gente tem opiniões diversas, né? Várias pessoas falando, cada um fala uma coisa. E aí a gente acaba entrando, fazendo essas intervenções, que eu chamo de intervenções contraproducentes, né? Que não vão ajudar em nada. Então, o que vai acontecer? Você faz esse tipo de intervenção, exemplo, deixa com fome que vai comer. Então, você começa a deixar seu filho com fome, e aí a criança fica mais estressada, e aí você pressiona essa criança para comer, e essa criança não come, e assim você vai. E aí você pressiona mais, a criança não come, e aí a criança vai se afastando cada vez mais do alimento, e o relacionamento que ela tem com a alimentação vai sendo quebrado. E aí o que eu falo da bola de neve. Sabe aquela bolinha de neve que era pequenininha, que era fácil da gente resolver e a gente conseguia quebrar ela de uma forma muito simples? De repente ela começa a crescer, e isso ela vai crescendo com o tempo. Com o tempo que ela vai rolando, ela vai se tornando maior, até que ela toma uma proporção que a gente consegue quebrar. Sim, a gente consegue quebrar essa bola de neve, só que vai ser muito mais difícil, vai levar mais tempo, a gente vai ter que utilizar muito mais ferramentas para que a gente consiga de fato quebrar essa grande bola. Minha filha não come nenhum legumes. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Lisbele, ela nunca comeu nenhum legumes ou ela parou de comer algum legumes, que é diferente? Por exemplo, tem momentos da minha vida que eu tô super ansiosa, que eu não quero comer legumes, que em função da minha ansiedade, eu fico muito mais propensa, assim como a maioria das pessoas, a comer mais alimentos que tenham mais carboidratos, né? Então, ela tá de férias, e nas férias ela não quer, porque ela tá olhando outras pessoas que não estão comendo daquela forma. Então, a gente tem que observar isso. Então, assim, é uma coisa que ela nunca comeu. Como é que foi a introdução alimentar? Ou ela passou a não comer? A Ana Paula colocou aqui, graças a Deus, as minhas sobrinhas comem de tudo. Espero que continuem assim. Ana Paula, é muito importante, assim, dá para continuar assim? Eu ouço muita gente falando assim, gente, mas é maravilhoso, a minha introdução alimentar foi ótima, por que meus filhos não estão comendo mais? A gente tem que saber exatamente o momento de ruptura, né? Quando começou essa recusa? A recusa, ela acontece por algum motivo. E é o que eu falo muito, assim, gente, que é nesse momento que a gente precisa virar a chave, tá? Eu já tive, vou contar aqui de uma forma bem breve para vocês, eu tive um problema também, né, com os meus filhos. Eu fui uma criança seletiva e eu tive recusa com os meus 2 filhos. E assim, eu só consegui reverter a partir do momento que eu virei a chave. E o que é virar a chave? Você entender o real motivo. Mas se eu não entender o real motivo, eu consigo reverter? Consegue, mas você vai utilizar de muito mais estratégias. Quando a gente encontra o real motivo do início daquela recusa, a gente consegue, na verdade, ser muito mais assertivo. E aí o processo para virar a chave, para a criança voltar a comer, é muito mais rápido. Vou dar o exemplo da minha filha, tá? A minha filha Laura, ela começou a introdução alimentar por volta de 6 a 7 meses, né? Assim que ela teve todos os sinais de prontidão.
E ela simplesmente não comia. E ela tinha uma vontade muito grande, uma gana para comer o que eu estava comendo. Então, assim, quando eu estava comendo uma fruta, alguma coisa, ela queria pegar, ela queria muito estar ali e ela queria botar na boca. E eu deixava. Quando eu fazia o pratinho salgado para ela, né, do alimento do almoço e da janta, amassando tudo direitinho. Eu fiz uma introdução alimentar participativa, não foi totalmente BLW, não foi tradicional. Simplesmente a minha filha não comia de jeito nenhum. E aí eu falava assim, gente, mas ela quer comer e ela não come. Eu botava na boca, ela cuspia. É natural a criança cuspir, mas a gente precisa entender até onde isso é natural, né? É uma fase realmente, quando não é. Até que eu percebi, quando é que eu virei a chavinha, que ela não gostava, ela é intolerante a alimentos pastosos, tá? Então eu passei a dar tudo inteiro para ela. A partir do momento que eu dei tudo inteiro para ela, ela voltou a comer assim de uma forma... Voltou a comer não, na verdade ela começou a comer as comidas salgadas de uma forma muito intensa e gostando muito, né? Com muito entusiasmo em se alimentar. Se alimentando de uma forma muito saudável. Então a gente precisa entender. A Ana Paula colocou aqui, graças a Deus, meus comem tudo. Então a gente só tem que ver, Ana Paula, assim, se vai continuar assim, tudo depende da relação que você cria com a alimentação. Dentro da mesa, né? Quando vocês sentam dentro da refeição, quando vocês sentam para almoçar, para você jantar, para tomar um café da manhã, essas refeições, elas são prazerosas? Se elas são prazerosas, a possibilidade dessa criança continuar comendo bem é muito boa, né? Mas se elas não são, aí é um ponto que a gente precisa realmente consertar. Isso é um tema que eu vou falar bastante na próxima live, tá? Na próxima quarta. Eu tenho duas, uma come bem e a outra não. Lisbele, isso é um outro fator. A gente tende sempre a comparar os nossos filhos, né? Ou os nossos filhos, ou o nosso filho com o vizinho, ou com o sobrinho. E cada criança é única. Então, às vezes, numa mesma família, você tem um filho que come muito bem e que o outro não come tão bem assim. Mas você fala assim, poxa, mas eu tive a mesma coisa, eu fiz uma introdução alimentar da mesma forma, eu ajustei a alimentação, eu dou toda a atenção da mesma forma de um para outro, né? Mas o que a gente percebe é que cada criança ela é única. E cada criança ela percebe o ambiente e a rotina de uma forma diferente. Então a sensibilidade de cada uma é diferente. Então você tem que começar a observar a sua filha que não está comendo, qual é toda a característica dela, né? Será que ela é uma criança mais sensível? Será que não? Será que como as duas reagem quando estão sentadas fazendo a refeição? A Betinha colocou, agora ela come fruta, tomate, mas comida é muito difícil. Então, Betinha, você precisa continuar estimulando. E aí existem alguns pontos chaves para a gente realmente conseguir fazer com que essa criança, com que a sua filha, ela coma muito melhor, tá? No dia a dia, independente de ser doces ou salgados. Normalmente, as crianças até 2 anos, tá, gente? É muito mais fácil a criança aceitar frutas, tá? A criança, ela tem um paladar um pouquinho mais adocicado. Então, assim, coisas doces, ela aceita com mais facilidade. As coisas salgadas, às vezes, menos. Isso é uma regra? Não. Mas acontece com muita frequência, tá bom? A Lisbeth falou, ela comia quando era bebê, depois começou a dar vontade de vomitar quando eu dava. Então, a vontade de vomitar já é uma coisa clara, já é um sinal de alerta muito importante. Então, se ela está tendo vontade de vomitar, você tem que entender o contexto. Por que isso está acontecendo? Porque a vontade de vomitar é um sinal clássico, tá? Tanto o sinal de vomitar quanto a criança sair correndo. Então, existem alguns sinais clássicos que a gente precisa agir o quanto antes, porque você não pode de forma alguma forçar essa criança a comer. Quanto mais você forçar essa criança a comer, essa criança que está dando ânsia de vômito, você vai distanciar mais essa criança do alimento. Então, a gente tem o que a gente chama de escalada do comer, alguns chamam de escada, né, do comer. E o comer é o último ponto, gente. O comer é um ato aprendido. Então,
Dos 6 meses até os 2 anos, essa criança precisa estar aprendendo a comer. E a maioria das crianças que eu vejo acabam não aprendendo a comer, tá? Aprender a comer não é uma coisa simples, não é simples, gente. Eu gostaria que vocês colocassem isso na mente de vocês. Comer é um ato aprendido tanto para o filho quanto para a mãe. Não é simples. Comer é a única coisa que exige todos os nossos órgãos. Comer exige todos os nossos sentidos. Então, assim, comer envolve muitos fatores. Então, muitas das vezes, a gente dá atenção para uma criança que não está conseguindo engatinhar direito, por exemplo. Tá engatinhando, mas não tá andando com dificuldade, ou tá falando com dificuldade. Aí a gente já busca um auxílio. O comer, a gente acaba achando assim, não, é natural, comer é natural, não, eu vou conseguir. Porque assim, foi incutido na nossa cultura que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, e não acontece. A gente precisa realmente incentivar. Porque comer, além da fome, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de exemplo, a gente precisa de todo um ambiente em volta sendo trabalhado, tá bom? Não sei o que fazer, a Betinha falando. Betinha, fica calma que a gente estamos juntas, a gente vai trabalhar bastante isso. Importante enviar essa live para as mães, hein, gente? Sim, por favor, gente. Ana Paula falou, meu filho, quando pequeno, também era assim, comia de tudo, mas começou a recusar a partir dos 15 anos. Hoje ele está com 18. Então, normalmente o que a gente fala dos 2 anos, que é um grande marco, né? Porque os 2 anos é o que o pessoal fala do Terrible Two, né? Que seria aí o início da adolescência, né? Das crianças, dos bebês. Então, ali é onde ele descobre a autonomia. Ali é onde ele descobre que ele pode dizer não. Ali é onde ele descobre que a alimentação é o ponto que ele... Gente, eu falo assim, alimentação é comunicação, por quê? Porque você fala para o seu filho assim, você tem que tomar banho. Então, você vai dar um jeito, vai tomar banho. A alimentação é a única coisa que ele realmente tem total controle. Porque se ele fechar a boca, você não vai conseguir. Então, ele tem total controle. Na adolescência, isso pode acontecer também. Por quê? Porque é uma forma dele controlar. Agora, ó, a partir dos 15 anos. Então, agora eu tenho total controle. Agora eu sou independente. Agora eu como o que eu quero. É uma forma dele se comunicar, dele mostrar para você algo. Isso não quer dizer que ele não vai comer, tá bom, Ana Paula? Então, aqui, gente. Já fui babá de gêmeas. Uma comia super bem. E a outra era desafiadora para comer durante as grandes refeições, almoço e jantar. Então, não é, gente, não é porque são irmãos que são iguais. Crianças gêmeas podem ser completamente diferentes. Aqui, a Antonelinhas falando, minha filha sempre rejeitou fruta desde a introdução alimentar. Não é comum a criança rejeitar fruta, mas o que você precisa observar? Observe em relação às frutas. Quais são as frutas? Qual é o paladar? Então, se ela não está comendo fruta, quais são os alimentos que ela gosta em relação aos alimentos salgados? Então, a gente tem que sempre buscar qual é o ponto de referência onde a gente vai trabalhar. Então, vou dar o exemplo da fruta. Minha filha gosta de coisas mais azedinhas ou gosta de alimentos crocantes. Então, qual é a fruta que você vai buscar? Uma fruta que tenha crocância. E aí você pode cortar nos formatos parecidos com os alimentos que ela consome. E antes de colocar no prato, você tem que apresentar. Terapia alimentar é a única ajuda profissional possível? Não. Não é a única. A terapia alimentar não é a única ajuda profissional possível. Na verdade, você tem a terapia alimentar, gente, eu super recomendo, tá? A terapia alimentar, existe nutricionista, a nutricionista pode fazer terapia alimentar, a fono pode fazer terapia alimentar, a TO pode fazer uma terapia alimentar. O que a gente precisa entender antes da gente entrar, a terapia alimentar é uma forma maravilhosa de você aproximar. É a única ajuda profissional possível? Não, não é a única ajuda profissional. Se você tem condições de fazer uma terapia alimentar e seu filho está em recusa ou já entrou em seletividade, você deve fazer. E se você pode fazer.
Antes disso, Aline, eu não tenho condições de fazer uma terapia alimentar. Então, investigar realmente quais são os fatores. A gente tem aí, no meu caso, eu trabalho justamente com um curso com Missão Nheque, onde eu desenvolvi o método 5D, onde a gente vê todos esses fatores, desde o porquê começou, quando começou e quais são todos os fatores que a gente vai trabalhar. A terapia alimentar é algo incrível, mas é a mesma coisa do que você fazer assim. Se você me perguntar se eu sou favorável à terapia alimentar, eu vou falar super. Muito favorável. Mas é que nem você ir num spa. Imagina que você tá querendo emagrecer. Aí você vai no spa. Aí lá eles te dão várias coisas. E é incrível. E você lá consegue seguir tudo. E você tá se alimentando super bem quando tá lá no spa. Mas aí você volta para casa. E na sua casa tem um monte de coisa, né? E é quase que impossível não cair na tentação. Então você acha que vai conseguir? Vai ser muito mais difícil. Então, assim, a terapia alimentar é um ponto. Então, além da terapia alimentar, você tem que trabalhar todo o ambiente, você tem que trabalhar muitos outros fatores para que realmente a terapia alimentar tenha sucesso, tá bom? Estou amando essa live, muito obrigada. Que bom. Vamos continuar aí, gente. Então, o que a gente precisa? Quais são os benefícios da gente entender se é uma fase realmente ou se meu filho realmente está em recusa, em seletividade alimentar? Primeiro ponto, quando a gente sabe, quanto mais, eu vou voltar lá, quanto mais rápido a gente descobre, mais rápido também a gente consegue reverter o quadro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente entra no ciclo da recusa, isso vira uma bola de neve. Se a gente quebrar esse ciclo da recusa rápido, a gente, então, não faz com que essa bola aumente. Outro ponto, terceiro ponto aí, a gente quebrando esses fatores, a gente tem menos estresse na refeição, a gente cria, de fato, um relacionamento saudável nosso, né, e dos nossos filhos com os alimentos. Então, isso é fundamental. Criar um relacionamento saudável dos seus filhos com os alimentos, tá? Não adianta você apresentar e comer 10 milhões de alimentos se você não tem uma relação saudável com o alimento. Outro fator, menor risco para a saúde. Uma criança que se alimenta bem, ela cresce bem, se desenvolve bem e fica menos doente. Além disso, a gente tem... Não tem nem, quando a gente se alimenta bem, a alimentação, ela é quando eu falo relacionamento, a alimentação ela é a base aí de todo o relacionamento também social. Quando você pensa em encontrar amigos, quando você festeja, você sempre está rodeado de alimentos. Então, você também tem aí uma relação social muito melhor, você não tem um comprometimento de fatores emocionais e muito menos também do desempenho escolar. Que hoje em dia, vários estudos já mostram também que o desempenho escolar está intimamente ligado, está correlacionado totalmente com a alimentação dessa criança. Então, a gente tem que pensar também aí a longo prazo. E quando eu tenho que me preocupar? Então, meu filho começou a recusar, Aline, não é dente, meu filho não está com dentinho nascendo, meu filho não está doente, meu filho não está constipado, porque a constipação também, por exemplo, uma criança que fica extremamente constipada, ela tem uma tendência muito maior a recusar os alimentos, porque ninguém consegue comer se tiver, né, lotado. Então, a gente precisa entender também isso. Olhar o ambiente. Então, fiz tudo isso. Nenhum desses fatores estão acontecendo. E eu percebi que meu filho está há 30 dias, gente, eu acho que 30 dias é o limite, tá? Há 30 dias seu filho está recusando os alimentos, busque ajuda. Primeiro ponto. Segundo ponto, seu filho tem 1 ano ou mais e não aceita os alimentos sólidos, busque ajuda. Seu filho está apresentando náusea, vômito, ou só de ver o alimento, ele sai correndo, é preciso uma intervenção, tá? Uma criança que ela está nauseando ou vomitando, como a gente viu aqui anteriormente, em uma de vocês, eu esqueci o nome, gente. Eu não sou boa de guardar os nomes.
Mas se você verifica que seu filho está nauseando, está vomitando, ou começa a ter náuseas, ou sai correndo quando você chama para comer, busque ajuda. Outro ponto, passou da recusa meu filho come banana, ele não quer mais comer banana. Ele comia banana, passou a não comer mais banana, só quer comer morango. Comia maçã, não quer mais, só fica no morango, até que um belo dia ele enjoa e fala assim, não quero mais morango, e para de comer todas as frutas, tá? Então, quando a criança ela recusa um grupo alimentar inteiro de frutas ou legumes, isso também precisa de intervenção. É um momento de se preocupar. Por quê? Para uma alimentação ser equilibrada, né, para uma criança crescer e se desenvolver saudável, ela precisa de todos os grupos de alimentos. Isso não vale só para criança, tá, gente? Isso vale para criança e para adulto. A gente precisa ter cor no nosso prato. A gente precisa, na verdade, ter uma variedade de alimentos. E se a gente exclui um determinado grupo, a gente tem realmente que perceber por que isso está acontecendo e fazer os ajustes necessários, tá bom? Então, fazer birra, chorar, ou a refeição virou um caos e um estresse na hora só de pensar. Quando você pensa assim, nossa, eu tenho que alimentar meu filho, chegou a hora do almoço, começou a dar aquele calafrio, assim, você começa a ficar estressada só de pensar que você vai ter que sentar para dar alimentação para o seu filho. Então, esse é o momento de buscar ajuda. Porque a refeição não é para ser algo estressante. A refeição é para ser prazerosa, tá bom? Então, quando a gente começa a ter esses fatores, é muito natural que alguns erros, que eu falo assim, que são erros camuflados de acertos, aconteçam. Que são os principais erros que acontecem quando inicia a recusa alimentar. Como assim? A gente começa a fazer do jeito errado, achando que está acertando. Então, primeiro ponto, forçar a criança a comer. Então, assim, meu filho não quer mais comer, e assim, ele tem que comer, porque ele tem que crescer, ele tem que ser... Gente, calma, forçar não é o caminho. Então, eu vejo muitas mães, às vezes, assim, distrai a criança abriu a boca, pá, colocou o colherão na boca da criança para a criança comer. Não faça isso. Por quê? Porque isso, na verdade, você não está respeitando o seu filho. E a partir do momento que a gente não respeita esse momento, a gente não entende, a gente força, a gente faz com que a criança cada vez mais se distancie. Mas se eu não fizer isso, ele não vai comer nada. Mas se você continuar fazendo isso, a longo prazo, eu não digo nem a longo, tá? A curto, para médio prazo, a chance do seu filho não comer mais e não confiar mais em você é enorme. Por quê? Para que a gente coma, né? A gente precisa ter uma relação de confiança. A gente precisa se sentir seguro. Então, que eu brinco, eu falo assim, gente, se a criança está numa inclinação negativa, né? E o que é uma inclinação negativa e uma inclinação positiva? Assim, a criança está em uma inclinação positiva, você está comendo e ela vai para frente, ela vai com desejo de tocar aquele alimento, de pegar aquele alimento, de comer também, de fazer parte daquele momento, né? Ótimo! Então, a sua criança, mesmo não comendo, ela tem um interesse pelo alimento. Mas se você está na refeição e a criança se joga para trás, vira a cara, faz assim, e você assim mesmo vai com a colher e força, a chance dessa criança parar de comer realmente é enorme. E existe uma quebra da confiança, né, entre o cuidador, aí normalmente somos nós mães, assim, por mais que a gente fale, não, mas existe uma outra pessoa... Então, assim, do cuidador com essa pessoa. Então, eu não consigo dar comida para o meu filho. Aí eu peço para babá dar. E a babá vai dar e começa a fazer a mesma coisa. Daqui a pouco também não vai comer com a babá. Até que ela vai quebrando essa relação de confiança com as pessoas que estão em volta, né? Que estão oferecendo alimentação para ela. No início da recusa eu forçava, ele passou a se esconder. Então, quando a gente força, é justamente isso, assim... a tendência é piorar, né? E aí a criança pode nausear, a criança pode se esconder.
E aí a gente vai ficando cada vez mais difícil, tá? Então, assim, nunca forcem, por favor, respeitem a criança e respeitem o momento da criança. A gente tem que trabalhar, na verdade, de uma outra forma. Então, depois de falar do forçar, né, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês também sobre o camuflar. Sabe aquele alimento que o seu filho come? Eu ouvi hoje bastante mães me falando que eu fiz o post do arroz, né? Assim, não seja uma facilitadora da mesmice, né? Vamos fazer aí diferente. E algumas mães falando assim, mas meu filho não está comendo arroz. Mas vamos imaginar que essa criança esteja comendo e coma muito bem arroz e feijão. Mas é o único alimento que ela come, é o arroz com feijão. Aí você está super preocupada. E aí o que você faz? Você pega esse feijão, coloca beterraba, coloca carne, coloca legume, vira quase uma sopa. Aí você bate tudo aquilo no liquidificador e coloca para a criança comer, junto com o arroz. Se você camuflar o alimento e o seu filho perceber que você camuflou o alimento, ele perde a confiança em você. Porque o único alimento que ele estava comendo, que era o arroz com feijão, você escondeu alguma coisa e colocou ali para ele, tá? Então, assim, camuflar é uma coisa, turbinar é outra. Então, assim, turbinar o alimento é muito bom e é super válido. É uma coisa que é uma técnica que eu uso, assim, turbinar o alimento, as preparações eu faço muito aqui em casa e eu super recomendo para várias pessoas. Mas quando a gente turbina um alimento, a criança sabe o que vai naquele alimento. Então, ela precisa saber que ali, por exemplo, naquele feijão estava sendo batido beterraba. Mas se eu falar, ele não vai comer. Você precisa falar, porque se você perder a confiança do seu filho, ele não vai comer nem o feijão, tá? Então, não camuflem, digam sempre a verdade. Outro ponto que eu brinco, na verdade, que é a série do CCC. Qual é a série do CCC? É a gente começar a barganhar, a gente começar a dar recompensa, a gente começar a fazer troca. Então, filho, olha, se você comer tudinho, eu vou dar a sobremesa. Eu te dou um chocolate, eu vou te dar um sorvete, a gente vai passear. Si. Então, a alimentação começa a ser uma moeda de troca. Como assim moeda de troca, Aline? Não, se a criança comer, ela entende que a alimentação, que ela precisa fazer algo ruim, que ela tá achando que não é legal, para ela conseguir algo bom. Então, quando a gente começa no si, isso vira moeda de barganha, e aí a criança começa também a usar isso. A criança entende muito bem isso, gente. E a criança, ela usa, na verdade, a alimentação para conseguir o que ela quer. Então, tomem cuidado, porque às vezes a gente consegue, na verdade, de uma recusa, fazer uma coisa, uma pequena bolinha, né? Virar um bolão de neve só por causa de trocas, recompensas e tudo mais. Outro ponto que tem um excelente resultado a curto prazo, mas a longo prazo é muito ruim. TV, tablet e celular. Mas meu filho não tá comendo nada. Quando eu boto na televisão, ele come. Gente, quando a gente está na televisão, a gente não percebe o que a gente está fazendo. A gente não percebe o que a gente está comendo. Então, eu brinco que quando você vai para o cinema, ou você está em casa e faz um balde de pipoca, eu aqui em casa faço baldes de pipoca, não são mais sacos, tá, gente? Eu faço balde de pipoca, a gente é viciada em pipoca. Você come o balde inteiro e você não percebe. Quando termina, você fala, acabou, entendeu? Mas isso é bom, é isso que eu quero pro meu filho. Mas ele não está se relacionando com o alimento, às vezes ele não está nem percebendo o que ele está comendo. Então, tome cuidado, porque isso é uma faca de dois gumes. Porque senão você vai ter que viver refém. E aí a gente acaba quebrando na criança uma coisa que é super importante, que é o seu mecanismo de autorregulação. A criança, ela, diferente do adulto, ela come porque ela tem a necessidade, porque ela tem fome, porque ela realmente precisa daquele alimento. A criança, ela não come por gula, tá? A gula na criança, ela é uma coisa muito mais condicionada pelo adulto e pelo ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não coloquem TV e tablet como uma forma de seu filho comer melhor. Seu filho precisa entender o que ele está comendo.
Porque às vezes eu vejo assim, criança tá comendo, tá vendo o negócio, abre a boca, a mãe bota a colherada. Mas assim, a criança sabe o que ela tá comendo. Se ela parar de ver, ela vai continuar comendo. Então a gente só tá trocando um problema pelo outro. A gente só tá mascarando esse problema. E por último, eu gostaria de falar com vocês sobre o deixar com fome. Gente, não deixem o filho de vocês com fome, tá? Deixar com fome, algumas pessoas falam assim pra mim, Aline, mas você fala pra não deixar com fome, mas quando você fala de rotina, você fala pra não dar comida. É diferente. Deixar com fome é quando a gente tem a intenção que aquela criança não come e a gente impede que aquela criança coma, tá? Então a gente precisa entender que a criança sim, ela precisa ter fome para comer. Isso é um fato. Criança sem fome, ela não come. Mas uma criança com muita fome, ela fica extremamente irritada. E quando ela fica irritada, a tendência é ela recusar ainda mais. Tá? Uma criança que está em recusa. Um outro fator, quando a gente está com muita fome, isso vale para crianças e vale para adultos. Quando a gente está com muita fome, o nosso corpo pede carboidrato, energia rápida e carboidrato simples. Então, a tendência é a gente querer, quando você está com muita fome, dá vontade de comer salada? Não dá, gente. Não dá vontade de comer salada, não dá vontade de comer brócolis, não dá vontade de comer nada disso. Legumes nenhum. Dá vontade de comer pão, dá vontade de comer massa. Por quê? Porque o nosso organismo, ele pede um carboidrato simples, tá bom? Então, qual é o jeito certo? Se você já fez tudo isso que eu falei, tá? Que são esses erros que são comuns e são erros que a gente faz pensando em estar acertando, tá? Tudo bem, você tem que colocar na sua mente que daqui para frente tem que ser diferente. E a partir do momento em que a gente sabe, que a gente tem o conhecimento, a gente precisa mudar. Então a gente precisa das ferramentas certas para que a gente possa mudar. Então não pensem que a recusa alimentar, tá? E essa recusa encaminhando aí para uma seletividade ou não, que ela é algo pessoal, que seu filho está fazendo, na verdade, para te afrontar, que é um problema com você, não é, tá? A seletividade e a recusa não é algo pessoal, só que a gente acaba pegando pra gente como se fosse algo que estivesse doendo dentro da gente. E eu sei o quanto é difícil a gente ver um filho não comer, tá? Então, pensem nisso. A gente precisa primeiro ter paz na nossa refeição. Paz como? Ter um ambiente gostoso, porque ninguém come no meio do caos, tá? Ninguém come quando tem alguém gritando, quando tem alguém estressado. E as crianças, elas são grandes espelhos, tá? Então, se você tá... a criança precisa ter fome, a criança precisa ter exemplo e a criança precisa ter incentivo. Então, não, ela está com fome, ela tem exemplo, eu como de tudo, Aline, eu como muito bem, a gente tem uma alimentação super saudável na minha casa e meu filho me vê comendo sempre. Então, maravilha. Então, aí a gente precisa incentivar. E aí existem formas aí para a gente incentivar essa criança a comer e ficar tudo muito mais gostoso. A gente precisa eliminar esses erros que eu falei, né? E criar um bom relacionamento da criança com o alimento. Esse bom relacionamento, ele vai durar pro resto da vida. Uma criança que ela aprende a se relacionar bem com os alimentos na infância, ela vai se relacionar bem com os alimentos na vida adulta, na adolescência, tá? E isso vai se perpetuar pro resto da vida. São valores aí que a gente pode passar para os nossos filhos que são para sempre. E isso influencia na vida dele como um todo. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, assim, enviem sempre as dúvidas, tá, gente? A live vai acontecer, a live 5D, toda quarta-feira, às 9 horas. O próximo tema é o que fazer quando ele não aceita. Quando meu filho não aceita nada, Aline, o que eu tenho que fazer? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou dar os próximos passos aí para vocês. Sigam a gente, eu passo muito conteúdo, muitas dicas importantes para vocês aí nas nossas redes. Então, a partir de agora também eu vou começar a gravar alguns vídeos, então siga a gente, manda pergunta, eu sempre respondo. E em breve aí a gente vai ter mais uma turma do Missão Nheque Nheque. Espero todas vocês lá, tá bom?
Gente, gratidão, tá? E até a próxima. Essa live vai ficar salva aqui, né? Até amanhã. E depois eu vou salvar ela lá pro YouTube, tá bom? Muito bom, prazer, e acompanhe a gente.